Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos. Bom dia para você em qualquer lugar desta cidade, desse estado e do mundão, porque nós temos uma audiência muito interessante fora do país também, pela Paiquerê 91,7 e pelas ondas do rádio. Eu lembro muito bem desse tema e desse formato e dessa forma das pessoas comentarem há muitos anos atrás, pelas ondas do rádio, né? Porque verdadeiramente o rádio, ele interage com a vida das pessoas há muitos e muitos anos. E também, o que é que interage com as nossas vidas, né? Então, a gente está falando do rádio, é um veículo que tem muitos e muitos anos. Aí os novos veículos apareceram, a televisão, aí apareceram os jornais, as revistas, enfim, as redes sociais, e aí aparece dentro das redes sociais, lá atrás, então, nos rádios, os radialistas, depois os apresentadores de televisão, os jornalistas, os escritores, e aí nessas novas mídias apareceram os influenciadores. Muito bem. Então, caminhamos também aqui em Londrina, igual o mundo inteirinho, da Índia ao Paraguai, do Alasca aos Estados Unidos, todos os lugares a gente comentou, olha, aquela pessoa, ela é uma influenciadora. Muito bem. Eu me lembro que quando eu tinha cabelo ainda muito novinho, JB Faria era um influenciador. Eu lembro, falei, nossa, meu Deus, cara, olha que cara legal, viaja o mundo inteiro e tal. Então ele era um influenciador, não é? Levado à consideração de rádio, uma das rádios mais importantes que nós tínhamos, e ele era um influenciador. Nos canais de televisão, a gente tinha os grandes influenciadores também, né? Nos jornais, os grandes influenciadores, né? Nas revistas, né? Tem influenciadores que escreviam nas revistas, né? Então, a galera mais jovem pode ser que não se lembre disso, mas não existiam as redes sociais, né? Nós sabíamos das coisas do Brasil, da nossa localidade, do mundo, via esses influenciadores que não eram digitais. Eram influenciadores do rádio, da televisão, das revistas. E os grandes influenciadores eram os nossos pais, nossos avós, nossos parentes, as pessoas que viajavam muito pelo mundo. A pessoa chegava e falava assim, olha, eu vi lá nos Estados Unidos, eu vi lá na Espanha, acabei de voltar da Argentina. Aí você se reunia em torno dessa pessoa porque, querendo ou não, ela iria influenciar o seu pensamento. Não, uma pessoa mais velha influenciava provavelmente um padre, um pastor, um líder religioso, um grande empresário, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque os influenciadores, eles mudam às vezes o comportamento das pessoas e nós temos que ficar muito atentos, porque esses influenciadores digitais, às vezes, eles não existem. Ainda mais agora com a inteligência artificial. Será que aquele que você está seguindo é verdadeiro? Será que verdadeiramente ele estudou, leu, está te influenciando para o bem ou para o mal? Portanto, eu trouxe aqui 3 especialistas para conversarmos sobre influenciadores, a saúde mental e dentro da saúde mental do pensamento, os tais bebês reborn. De onde veio isso? Jesus, eu preciso aprender. Esse tema eu perguntei para minha esposa Érica, perguntei para Priscila, minha produtora, perguntei para as mulheres mais próximas que eu tenho, para minha sogra, para todo mundo. Falei, pessoal, minha vida está muito corrida, eu tenho visto e ouvido muito sobre bebê reborn, saúde mental, os influenciadores. Ela falou, vamos chamar a gente especialista para a gente conversar esse respeito. Muito bem, por isso que a Eveline Carvalho está aqui. Ela é biomédica integrativa, terapeuta e mentora sistêmica, especialista em acupuntura. Acupuntura, que maravilha. Vá apertando minha mão, por gentileza. Medicina tradicional chinesa e constelação familiar. Com mais de 20 anos de experiência, reconhecida por sua escuta acolhedora e atuação profunda na saúde integrativa. Fundadora do Instituto Eveline Carvalho. É co-criadora da técnica de reprogramação quântica celular. Isso é bom, hein? E canalizadora de mesa radiônica quântica de luz. Conduz informações, mentorias e retiros que unem espiritualidade, ciência vibracional e sabedorias ancestrais, apoiando o processo de cura e expansão da consciência em milhares de pessoas. Eveline, bom dia. Que maravilha tudo isso, hein? Não parou de estudar desde que tinha 8 anos de idade até hoje, né? Para juntar tudo isso. Nasceu já estudando. Não, nasceu estudando, porque, cara, tem 45 formação aqui, cara. Estudo todo dia. Graças Dá tempo de atender? Dá tempo de atender. Metade do tempo estuda. Não, isso é dividido em 3, né? Dorme, estuda e atende. Aham. Meu tipo Deus isso. do céu, tipo isso. E bom dá curso. dia. Bom E dá dia. Curso, Bom dia. Que alegria estar aqui, né? Podendo contribuir. Um assunto tão pertinente, a saúde mental, ela está gritando por socorro, né? Então é muito bom que a gente esteja aqui numa manhã de sábado
para as pessoas olharem para si, de repente parar aí uns minutinhos para estar em estado de presença, falando, opa, peraí, deixa eu ver como que isso ressoa na minha alma. Estado de presença, eu gostei. Né? Porque às vezes quando você está na frente do celular, você está no estado do quê? De tela. Não, totalmente. E você não percebe, né? Porque é tão atrativo. Demais. A ideia é que seja atrativo, né? Quando você vê, você fala assim, meu Deus, faz uma hora que eu tô aqui rolando o feed. Eu devo ficar 12 horas no celular por dia. Muito bem, obrigado pela sua presença, viu? Lélia, é pace ou passe? Passe. Passe. Se fosse espírita, ainda dá um passe. Na verdade é pace, né? Italiano. Lélia Pace Trufino. Terapeuta sistêmica, consteladora familiar e mentora de relacionamentos. Trabalha ajudando pessoas a soltarem os pesos que carregam e muitas vezes bloqueiam e travam suas vidas, a fim de que possam se libertar e se permitir viver uma vida mais leve em todas as áreas. A Lélia tem um olhar profundo sobre como nossos sentimentos e histórias familiares impactam o corpo, a saúde e os relacionamentos. Bom dia, Lélia Pace. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês hoje. E que bom estarmos reunidas e reunidos para podermos olhar para esse momento em que a maioria das pessoas está vivendo em telas e se perdendo de si, ou não querendo, né, se escondendo atrás de telas também, para muitas vezes até não terceirizar a educação dos filhos, né? Então, é muito bom estar aqui para discutirmos isso hoje. Muito bem. Cristina Barbieri, terapeuta integrativa, biológica e holística, graduada em Direito e já atuou em ramos como imobiliário e empresarial. Há 7 anos decidiu seguir um novo caminho e se dedica exclusivamente às práticas terapêuticas. É terapeuta especializada em reprogramação biomuscular, biomagnetismo, medicina e bioenergética. Também trabalha com Reiki, né? Sim. Reiki Sanata Sai, cones hindus, florais, Saint-Germain, mesa radiônica e leitura de cartas. Petit Lenormand. Só coisa chique, olha só. Cristina, bom dia. Obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço por essa oportunidade e, como disse ela, de estarmos aqui num estado de presença, que é o que está mais desaparecendo, parece, entre as pessoas, né? E trazer todo esse conhecimento que cada uma tem para essa reconexão, né? Para esse caminho de volta para si. Exatamente. Com essas práticas complementares maravilhosas que estão cada vez mais vindo à baila para despertar essa necessidade dessa reconexão, né? Desse voltar para dentro de si. Exato. Muito bem. Por isso que na minha fala inicial eu retratei a minha pessoa no processo, mas eu acho que da maioria das pessoas, né? Aí a gente pode comentar isso a respeito de pessoas com 70, 60, 50 e vamos começar lá com as crianças, porque nós estamos falando de nós, um pouco mais maduros, vivenciando, e nós somos uma das últimas gerações que vivenciou o analógico, estamos caminhando para o digital e daqui a pouquinho a inteligência artificial vai tomar conta disso tudo, né? E aí o ser humano fica nesse meio todo sabendo o que é mentira, o que é verdade, o que é fake, né? E que loucuras são essas todas na cabeça que a gente acaba não se conectando. Para vocês três, hoje as crianças acompanham influenciadores como se fossem amigos íntimos. O que isso pode gerar no desenvolvimento emocional delas todas? Parece que a gente sabe, é óbvio, mas eu gostaria de uma forma terapêutica, medicinal e verdadeira. Para vocês três, o que pode gerar verdadeiramente no desenvolvimento emocional dessas crianças, o acompanhamento, tão novinha elas, dos influenciadores digitais? À vontade. Bom, primeiro que as crianças estão muito nas telas, justamente porque provavelmente os pais estão cansados, exaustos, né? E acabam terceirizando a educação dessas crianças para a internet, pensando que eles estão se entretendo e, na verdade, nem sempre conseguem acompanhar esse conteúdo, né? Então, essa criança, na verdade, ela tá, ou mesmo jovem, adolescente, eles estão ainda construindo quem eles vão ser, né? Então, estão pegando pecinhas do quebra-cabeça do mundo, né, das pessoas do mundo externo e no núcleo familiar. Então, se não tem muita atenção ou muito espaço para troca com os pais, acaba dirigindo tudo para influenciadores. E acaba que a criança
ou adolescente acha que aquilo é uma realidade. Uma criança não tem noção que aquilo é editado, que não é a vida real, que isso é um pedacinho da vida da pessoa. Que tem muito filtro. Ou é um personagem, né? Às vezes, muitos influenciadores criam um estilo, mas no dia a dia eles não são aquilo. Né? Então, é uma amostra perigosa quando os pais não percebem que tipo de conteúdo é esse, né? Falam palavrão, tem a ver com os valores, que conteúdo que esse influenciador está trazendo para dentro da casa, né? Dessa criança, desses pais. Então, é importante ver isso porque os efeitos disso, né? São baixa estima, muita comparação. Crianças, a gente já vê, né, crianças muito pequenas perdendo a autenticidade, a espontaneidade, a identidade, porque elas ficam meio mecânicas, né? Então, muitas crianças, sei lá, acordam, ou são bonitinhas e o pai quer filmar e coisa e tal, ou mesmo pegam o celular dos pais e já ficam, bom dia, amigos, tudo bem? Aqui estamos hoje com não sei o quê, fazendo igual os influenciadores com 2, 3 anos, né? Muito novinhos, mecânicos. Né? Muito novinhos, né? Então, causa essa desconexão, né, com o que ela vai ser. Porque precisa de diálogo com os pais para resgatar isso, né? É um mundo muito diferente, né? Quando nós éramos crianças, eu acho que todo mundo que está escutando mais ou menos viveu nessa época, que você se influenciava por quem? Pelo He-Man? Pela Xuxa? Pela Xuxa. Então, assim, é muito... No meu tempo era o Mazzaropi. Não, tô brincando, era muito... Mas, assim, é diferente, né? Então, você não tinha essa proximidade. O que acontece é que hoje, com essa geração, né, em que as mulheres, elas querem... a gente vive uma geração que a mulherada quer fazer dinheiro. Então, ela tá muito fora de casa, né? As mães e tal. Então, eles vão ficando soltos, assistindo, e aí é uma carência. Então, é como se aquele influenciador estivesse muito próximo a mim. Ele é meu amigo, ele é praticamente um irmão, porque as famílias estão cada vez menores, né? E aí, quer dizer, uma proximidade que não existe, e são valores que ali, eu não sei, os pais muitas vezes não têm esse tempo para acompanhar, né? Então, é tudo muito, é uma ilusão muito grande, Mas a gente né? vê muita substituição, né? Muita. Principalmente quando você está em lugares públicos, em vez de colo e bater papo e brincar, você coloca uma tela na frente. Eu Porque vejo daí, isso finalmente, o pai e a mãe conseguem um tempo para sair, né? Então, esses tempos, eu olho sob a perspectiva do terapeuta, né? Terapeuticamente, e de mãe, porque eu tenho 3 filhos. Então, a gente às vezes sai e aí as crianças, porque em casa é assim, eu faço uma volta aos valores antigos. Então, a gente senta à mesa, a gente come sentado à mesa, coisa que já não existe. Sim. Né? A gente senta e eu falo, celular não vem para a mesa, fica em outro lugar. Que aqui a gente vai comer, a gente se olha nos olhos. Né? Porque hoje em dia você pode olhar no olho no inteligência artificial, como é que você sabe que aquilo é verdade? Porque a verdade está no teu olhar. Então, eu olho para os olhos dos meus filhos, eu sei exatamente o que está acontecendo e eles idem. Né? Então, a gente conversa se olhando e comentando, sei como é que é o dia. E isso está se perdendo, mas isso é de uma preciosidade ímpar, né? Exato. E aí, a gente vai, às vezes, comer fora e eu tô lá, sentada com os 3. E aí, eles falam, ai, mãe, olha que dó. Né? Esses dias eles falaram. Entendi. Então, porque eles já têm a ideia do tinha uma que é. mãe e um filho, e os dois tomando sorvete, mas assim, e com o celular, ela com o celular na mão e o filho com o celular na mão. Entendi. Entendeu? Aí eu falei, que dó, né, filho? Eles não estão aqui. Não, eles não estão aqui, né, mãe? E vai passar, eles vão tomar sorvete, eles nem sabem. Eles não vão curtir esse momento. Então, olha que lindo, né? Então, eles trazem isso. E vai gente em casa, os amigos vão, eles já falam, cara, deixa o celular na mão aí, que senão... né? E é muito legal, porque daí os amiguinhos vão em casa, e aí a gente começa a conversar, e eles falam coisas pra mim, que eu sou a única mãe da turma que eu tô sabendo tudo que tá acontecendo, que é crush de quem, tarará, sabe? Então, por quê? Porque eu dou esse tempo de qualidade, tempo de presença que a gente falou. Quando a gente tá aqui, a gente tá aqui. Não importa, são 10 minutos que a gente tem, mas são 10 minutos em que eu vou olhar para você e você vai olhar para mim. Isso faz toda a diferença. É verdade, é um cartaz tipo, olhe para mim, né? Vamos nos olhar, né? Tão simples, né? Vamos nos olhar. Tão simples. Não, mas eu, pelo amor de Deus, eu também faço parte dessa turma do celular. Eu faço parte da turma do olhar só para o celular, porque a gente fica cada vez mais hipnotizado pelos nossos compromissos. E também as redes sociais e os celulares, hoje as telas, nos trazem também até terapias, né? Sim, ocupacionais, com certeza. grandes médicos, que tem um lado bom.
Mas a gente está começando pela influência negativa nas crianças, né? Então vamos começar lá atrás das crianças, né? E começa a partir daí o problema de saúde mental? Eu acho que sim, né? Desde lá. Sim, porque a criança vai refletir, a criança é o adulto de amanhã, né? Então, esse excesso de tela, ficar extremamente ligado nesses influenciadores vai causando cada vez mais uma comparação, né? Eles não têm noção. Nós estamos falando de criança, o que acontece isso tão facilmente em adulto quanto mais em criança, né? E vai gerando uma frustração. Sim, porque a sua vida é muito diferente da eu, vida de um porque a minha adulto. vida Imagina a é criança. como se eu não estivesse nesse mundo, como se a outra pessoa tivesse a sorte, as coisas acontecem, mas eu gostaria que acontecesse dessa forma e não acontece. E essas frustrações vão criando feridas, né, emocionais. Sem contar da conjuntura familiar, ancestral, com as suas feridas também. Então, Exato. isso vai sendo um somatório. E quem que grita por isso? O corpo. É por isso que vem as patologias, porque o corpo, o corpo é um espelho da alma. Então, quando essa alma está gritando, o corpo também uma hora grita, né? Então, nós estamos falando das crianças e também depois adolescentes, adultos, né? Porque as crianças são os adultos de amanhã. Por isso que essas práticas integrativas, isso tudo está sendo tão maravilhoso para olhar para dentro, né? Para fazer essa... Como? Se entender. E por isso que a gente vê todo mundo com crise de ansiedade, TDAH, TDAH. desde quantos anos? Todo mundo tem, né, algum grau de autismo, não querendo banalizar o termo, mas hoje a gente vê demais. E as pessoas, às vezes, vêm para minha consulta, por exemplo, para minha sessão ou para constelação familiar, falando, olha, o meu laudo eu tenho TDAH. Então, eu falo, você Já quer rotulou, olhar para isso? né? Ou você está me dizendo que não tem jeito? Se não tem jeito, a gente termina por aqui. Porque, né, não tem abertura, você quer se curar, né, você quer melhorar. Então, a questão não é a rotulação, né, o que eu tenho. O que eu tenho, eu já parei e não quero mais mexer, né. Mas Entendi. assim, eu estou sempre em evolução, eu posso melhorar. Mas a gente vê crise de ansiedade generalizada. Né? E vocês percebem também no consultório de vocês, as mães normalmente, ou os pais, eles estão deixando as crianças para você resolverem as coisas, ou elas levam as informações para casa para resolverem junto com a família? Ou elas, a partir do momento que elas entram em contato com vocês, estão, meu Deus, por favor, resolve isso para mim. A maioria das mães, assim, que eu posso dizer, no meu consultório, é que elas não querem olhar para a própria dor. Porque a criança também é um reflexo da família, dos pais. Então, eu trato a criança e a criança já tem um cérebro plástico. É muito legal, porque ela já apresenta uma melhora, assim, é muito rápido. Né? No final da consulta mesmo, o corpo já responde, ela já levanta da maca feliz, falante, até cantando. E a mãe olha para mim, nossa, mas ela não canta. Entendeu? Porque Não o corpo, cantava. não cantava, porque o corpo responde rápido. Mas aí quando conversa com a mãe, daí eu já sei, não volta mais. Não volta Entendi, mais. entendi. Porque, e também não é um julgamento isso, porque Entendi. cada um consegue olhar para a dor conforme... Mas você citou uma coisa sua importante. como consegue, Pode né, ser lidar que com isso. não é apenas a dor daquela criança, né? Mas São dos nunca pais. é. Nunca Mas é. nunca é. Eu vou para outra ponta. Quando eu vou atender uma criança até os 15 anos, eu primeiro olho para os pais. Sim. Até os 7 anos completos, a mãe, ela tá na frequência, a criança está na frequência da mãe. Até os 7, mais ou Até menos. os 7 completos. Então, um dia de completar 8 anos, você tem que olhar para a mãe. Dos 8 aos 15, ela está no campo do pai. Entendeu? Depois dos 15 completa, aí ganha o mundo. Então, se ela está até os 7, se ela está no campo da mãe, eu chamo essa mãe. Aí não conhece a mãe, então vamos olhar sistemicamente o que acontece, a gente se conecta ao campo eletromagnético, ainda que não conheça a mãe ou a mãe tenha morrido, a gente tem um campo de crenças, de dores, de traumas, então a gente olha para isso. Dos 7 aos 15 eu olho para o pai. Se não, você vai estar enxugando gelo, entendeu? Entendi. Tem que olhar. Então, quando chega a criança, a primeira coisa que eu falo, não, a consulta, minha senhora, senta aqui. Vem junto, vem junto, Entendeu? vem junto, É. vem junto. Então, primeiro eu olho para os pais, depois eu pego e sento essa criança sozinha. E às vezes, só de cuidar do pai e da mãe, a criança, eu não preciso olhar para a criança. Você está Entende? brincando. Aham. É É com lindo vocês isso. três a Na mesma coisa? constelação também. E na constelação eu sempre constelo o pai e a mãe.
Porque, às vezes, mesmo um jovem de 21 anos, 26, não tem maturidade emocional, ainda é bem infantilizado. Agora a gente vê tantos adultos infantilizados. Nossa. Então, Mudou tudo. Mudou Disseram tudo. que a parte do jovem, criança foi até tal idade, agora o jovem ultrapassou. E para se tornar adulto, se eu não me engano, só depois de 27, 28 anos. Sim. Parece que tem, né, rapaziada agora, para falar que é um pouquinho jovenzinho, é até 23, 24, 25 anos. fora as pessoas de 40 que a gente vê também, que não querem sair da casa dos pais porque está confortável, não querem ir para o mundo. Né? E esse ir para o mundo é o pai que leva, né? O pai que é aquele que fala, vai, resolve. Se caiu, levanta. Tá ligando a se primeira ralou. fase é a mãe e depois na segunda fase Sim. é o pai. Porque a mãe sempre vai segurar no colo dela, né? A tendência. E quem é criado com vó? Aí a gente tem que olhar. Tem que porque olhar. vó geralmente... Olha lá, cuidado, foi criado com vó, hein? Tem casos e casos. Mas a maioria... Na minha geração, pelo menos, há bastante tempo atrás, as vós, na verdade, as vós ficavam em casa. Então, minha mãe ficava em casa, minha avó ficava em casa. E a minha mãe saiu para trabalhar. Com quem que fica a criançada? Com a avó. Então, minha avó nasceu em 1900. Você imagina os costumes que a minha avó... Nossa. A minha avó passou por assim, quando você mostrava a língua, apanhava. Oh. Quando Ou você falava, seja, você é senhora. Elas eram mais duras. Muito mais. Era educação de... E queriam te ensinar a vida lá fora. Elas né? não estavam preocupadas quanto que você ia chorar, se ia ficar tristinho, não. amoadinho, era aquilo ali e pronto. Existem os exageros, obviamente, né? Mas também existe esse aconchego maior do lar, né? Nós somos educados, né, de uma forma um pouquinho diferente. Mas, doutoras, minhas convidadas, e agora? Agora a gente tem, além disso tudo, a inteligência artificial que está substituindo tudo. Substitui voz, substitui rosto. E agora? Não sei se você ouviu falar já disso. As pessoas estão já namorando a inteligência artificial por uma descompensação, um vazio existencial, uma dificuldade de interagir com as pessoas e conversar e olhar no Mas olho. namora e nasce até filho. Bebê Sim. Meu Exatamente. Deus, eu nem fui pro bebê reborn aí. Nossa, é verdade. namorando filho. É. Não consigo segurar, gente. Olha só, cara do céu. Ou seja, tanto pais que terceirizam a educação, quanto pessoas que namoram inteligência artificial ou que têm bebês reborn, o ponto é, as pessoas estão desconectadas da realidade delas de si mesmas. E isso vai caminhando, dependendo do grau, cada caso é um caso, para uma psicose. Psicose, né? Agora, a princípio, nós estamos nesse nosso bloco quase terminando ele e falando sobre crianças. Tem cura? Tem tratamento? Tem. Para tudo tem cura, só Pra não tudo tem tem cura cura. para a morte. É mesmo? Mas Ah, para que legal curar tem isso. que querer. Tem que querer, Tem se abrir. que ter coragem, se olhar para a dor, né? É. E nós estamos aqui para isso. Nos cura, três atrás de cura. consultórios de vocês, hoje a busca é maior por crianças ou continua sendo os adultos? Ou meio a meio? Pra mim é adulto. Adulto? Sim, relacionamentos. Tudo que envolve relacionamentos, inclusive as questões com os filhos, é sobre relacionamentos, sim. É, né? É mais adulto e criança. Acho que bem assim, meio a meio. Bastante de ansiedade, depressão e assim, sintomas físicos mesmo, né? É, né? E a base do que vocês estudaram para colocar essa pessoa no rumo, começa como? Primeiro, o atendimento, e essa pessoa vai lá e ela abre o coração, né? Se for criança, vai com os pais. Se for mais ou menos 17, 18 anos, pode ir sozinho. Às vezes o pai acompanha. Pode ir sozinho também. A gente, eu faço uma avaliação frequencial também. Então, mesmo que a pessoa não se abra, então a gente tem ferramentas que a gente acaba fazendo uma avaliação, né, energética. Como que está a frequência vibracional celular? O que é isso? Qual é a frequência que as tuas células vibram? Porque se você não disser nada, eu estou olhando. Os seus chakras são centros energéticos. É equipamento? É um pêndulo, um é? equipamento de radiestesia e são tabelas. E aí a gente meça o seu nível de consciência, os seus chakras, as suas crenças limitantes, a sua frequência. Então, mesmo que você não me diga nada, eu traço todo um diagnóstico. Você não vai falar assim, não vou falar nada com você, fica quietinho. Não precisa, pode No falar. final de uma hora você fala tudo a do outro pessoa. lado do mundo também, que eu vou fazer a mesma coisa. Né? Porque a gente não tem limitação geográfica, né? A energia não tem limitação. E a gente tem um respaldo científico da física quântica. Não é uma crença.
Né? É algo Não é uma cientificamente religião. comprovado. Não, nada a ver com religião, nem com crença. Não nada. é magia, não é feitiçaria. Isso, gente. É, né? As pessoas começam a acreditar cada vez mais. Cada vez mais. Desculpa novamente me colocar no ambiente do nosso bate-papo, mas no meu tempo era assim, eu vou lá no psiquiatra, eu vou no psicólogo, você está ficando louco, onde já se viu uma coisa dessa? Parece que era uma autodefinição de uma necessidade ou de uma precariedade sua, pessoal, né? Isso caiu por terra, Sim, né? Eu percebo hoje a busca cada vez maior. E essa busca, ela ainda vai com preconceito com vocês ou ainda não? Ou acompanha um pouquinho o ceticismo? Eu percebo um certo receio, porque no meu caso, é bem específico, a constelação se faz uma vez só. Então, eu faço algumas perguntas para a pessoa antes dela encarar a constelação, né? Então, ela tem que estar pronta para se abrir para aquilo. E o acesso é via inconsciente, ou seja, eu vou acessar o campo familiar e ancestral, mesmo que ela não fale nada, com as minhas perguntas racionais, ela vai se abrindo sem perceber. E eu percebi de vocês três também o seguinte, somos o que já foram antes de nós. Sim. É isso? Avós. São os influenciadores. São os influenciadores verdadeiros. não autênticos. digitais. Exatamente. Verdade, olha só. Opa, chegamos num campo muito importante aí. Então, nós tivemos, quando não existiam os influenciadores digitais, os influenciadores pessoais, né? Pastores, padres, líderes, o vovô, o papai, o tio, com influências boas e más também. E tem um detalhe, existe hoje estudos sobre a transgeracionalidade e a epigenética. Isso quer dizer o quê? Que tem coisas do campo emocional que são transmitidas geneticamente, que são transmitidas pelo como a mãe estava se sentindo no parto da criança, durante a gestação. Foi abandonada pelo marido. Essa criança, seja um homem ou uma mulher, vai ter todo o desdobramento daquela dor, daquela vivência da mãe naquele período. Aqueles 9 meses, então, influencia demais depois. Sim. Muito. E também, além do genético, né, tem essa influência que se eu decido me curar, eu tenho o poder da cura, todos nós temos. A questão é se você quer acessar e se curar, porque muitas pessoas ficam escondidas atrás de uma máscara de vitimismo, porque daí eu tenho atenção, eu me sinto amada, me sinto vista, né? Então, às vezes é confortável Vitimar esse lugar. também é uma situação que dá para perceber muito, né? Porque aí, a partir do momento que você fala, estou com dor, aí as atenções são para você. Né? E esse vazio, essa carência, né? Você vai ter que abrir mão para se curar. Você vai é feito um resgate da sua própria força, né? Para você se liberar para todos os relacionamentos, para todas as áreas, para sua carreira, para sua vida, para a saúde. Porque quando a gente recebe a vida é abundante. Você não ganhou 5% da vida, ela 20%, a outra 49,5%. Todo mundo ganhou 100% da vida. E a gente está fazendo o que com ela? Né? Exatamente. Qual que é o melhor momento para se pensar nisso? Quando aparece a dor. Mas para não ir para o consultório, o que fazer agora antes de chegar para o consultório? O que acontece é que a dor, qualquer que seja ela, a dor emocional, a dor física, o seu corpo está gritando. Né? O teu corpo físico está manifestando. Mas nasceu no físico? Não, nunca nasceu no físico. A gente tem vários corpos. Como assim? Tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo energético, o corpo emocional, espiritual. Então, quando você manifesta algo, e a gente tem o que nós chamamos de metafísica da doença, a linguagem do corpo, ou seja, cada manifestação sua fala para mim alguma coisa. Né? Por exemplo, se você eu lembrei do paciente aqui de ontem, está com um zumbido insuportável, né? Tá, mas esse zumbido, eu vou olhar, vamos apagar esse incêndio que está te incomodando muito, mas o que causou esse zumbido? Né? Eu falei para ele, o que você não está querendo ouvir? Por que você está tampando os seus ouvidos para aquilo que está fora de você? E aí, a gente com a terapia chegou ao momento em que ele foi descartado de uma empresa após 37 anos, né, dentro ali da vida pública. Então, assim, sempre acontece alguma coisa que vai se manifestar no teu corpo físico. Nasce ali. As doenças têm uma causa emocional. Entende? Um trauma, uma dor, uma separação. separação. Então, é uma enxaqueca, é um câncer. Se a gente não olhar, por exemplo, para que originou esse câncer, que você não pegou no ar, né? Você desenvolveu. Se a gente não olhar, o que você vai fazer? Químio, radioterapia medicamentosa e depois vai voltar o câncer. Porque a gente não cuidou da raiz.
Muito bem. Cuidar das raízes, das nossas raízes. Esse é o nosso bate-papo hoje a respeito de influenciadores. Pronto, no primeiro bloco, influenciadores, digitais ou não. Não tocamos no assunto bebê reborn ainda, mas muito em saúde mental. Estou batendo um papo aqui com a Lélia Pace, a Cristina Barbieri e a Eveline Carvalho. Não sai daí, a gente já volta com esse assunto que agora sim, nesse bloco, a gente entra no tal do bebê reborn. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com influenciadores, digitais ou não, bebê reborn e a saúde mental. A gente podia começar com saúde mental, que está fazendo com que as pessoas acreditem cada vez mais nos influenciadores, né? E dentro dessa anormalidade ou normalidade, ou apenas de uma forma ocasional, estamos vivenciando o bebê reborn. Minhas convidadas, e o bebê reborn? Nasce quando? Como? Quem foi que fez isso com o mundo? Vocês têm ideia mais ou menos de quando isso tudo aconteceu? O bebê reborn está nascendo de um grande vazio, né? De uma falta. E essa falta tem várias vertentes também, né? Tem uma falta... Pode ser algo também ali como a Lélia disse, de uma falta da gestação, o que um bebê passou na gestação, como foi uma criação, né? Como que é a história, como está sendo a história de vida dessa pessoa, mas está escondendo um grande vazio, né? Uma necessidade de amar, de expressar, de se sentir amado por algo que não tem vida, né, gente? Então, sim, que loucura isso, né? Mas também acho importante a gente não colocar também um julgamento para uma pessoa que está vivendo isso. É uma pessoa que está vivendo uma situação que precisa olhar, que só precisa de suporte, precisa de um suporte, precisa um acompanhamento, para se encontrar, para entender na raiz, porque senão ela pode deixar o bebê reborn um dia acordar, não quero mais isso, e ir para um outro campo, para uma outra coisa que também vai mascarar essa falta. Pode ser que essa pessoa tenha vivido algum processo de ou separação ou alguma dor relacionada à perda gestacional, né? Algum caso de infertilidade, dificuldade para engravidar, ou esteja manifestando um fim de um relacionamento que ela talvez imaginasse que com o bebê ia dar tudo certo, ia ser uma carência muito profunda, talvez rejeição, né? Questões traumáticas às vezes da infância, talvez a pessoa não tenha tenha ausência de cuidados, né? Não tenha sido cuidada pelos pais, algum abandono, algo assim, ou alguma emoção ou várias emoções que ela não pode expressar mesmo. Eu tinha curiosidade, porque alguém criou, né? Então, pesquisando nas redes sociais, na internet, a primeira boneca reborn famosa foi criada em 1999 pela artista alemã Carola Wegerich, como forma de consolar seu amigo que havia perdido um bebê. Desde então, o estilo se popularizou pelo mundo e conquistou famosos influenciadores. Nas redes sociais, influenciadores como Nene Reborn fazem muito sucesso. E aí tem qual o número de WhatsApp? Tem um WhatsApp de bebê reborn, né? Quanto custa uma bebê reborn que faz xixi? É o bebê reborn mais caro, né? Então, por aí vai. Então, passa a deixar de ser uma brincadeira, né? E assim, um apelo comercial para quase uma substituição. Porque poderia ser qualquer tipo de bebê, uma criança. Então passa a ser cada vez mais realista, a pele fica cada vez mais parecida, né? As feições mais parecidas, o olhinho fecha, né? Tem cerinha no ouvido, tem cabelinho quase verdadeiro, faz xixi, faz cocô, e aí pronto. Ou seja, esse primeiro bebê reborn já foi criado com uma intenção de substituir. Sim, algo que realmente era para ser verdadeiro. Vocês atenderam alguém com o caso do bebê reborn? Eu já. Já? Então eu atendi semana passada, foi tão especial, porque eu sempre deixo muito claro assim. Então não é fake news, não, existe mesmo. Eu falo, aqui, quando você está comigo, é um espaço de acolhimento, de não julgamento. O que quer que você diga para mim, eu não vou te julgar. Eu tô querendo aqui somar com você. O Marcão tá se divertindo vendo o bebê. Tem uma maternidade.
Eu acabei de Então, achar. sim. Maternidade, Sim. Shop, Tá bebê nesse reborn Sim, não, oficial. tem tudo. Tem, de tudo. São Paulo. Sim. Escola, E logo após tá babá. escrito toda a honra e glória ao meu Senhor Jesus. Tá aqui. Não, isso é real demais. E detalhe, quando as pessoas começam a discutir política pública com relação a bebê reborn, aí a gente está num colapso de surto coletivo. Mas a saúde pública, ela está em colapso. Está em colapso. Quando a gente fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, isso já é um colapso. Sim. E o segundo maior depressivo, vamos olhar para isso, Pessoal, gente. eu tô lendo na internet aqui, não é mentira não. Por favor, é só bater ali, né? Sim, Nós estamos fazendo qualquer isso no um nosso pode podcast. dar um Google aí. O padre Fábio de Mello tem um bebê reborn? Não sei. Sim. Ah, eu já ouvi. Eu O padre ouvi Fábio isso de Mello também. adotou Eu vi isso. simbolicamente o bebê Fiquei reborn chocada. com síndrome de Down como homenagem à sua mãe. Ele visitou uma loja de bonecos nos Estados Unidos e escolheu o bebê reborn com síndrome de Down como forma de homenagear a sensibilidade da mãe que faleceu em 2021. O padre explicou que essa atitude relembra o carinho que ele tinha por sua mãe, a quem presenteava com bonecas. E aí vai. Então, a polêmica em torno de bebê reborn no mundo, né, a polêmica gira em torno do debate entre o aspecto lúdico e um possível comprometimento da saúde mental. Sim. Entre a brincadeira, a homenagem, como ele fez, com uma entrega total por parte de dependências. Sim, dessa tensão. Fuga da né, realidade. fuga da realidade. Mas você sabe que que você me perguntou, né? Você perguntou se eu tinha atendido. Foi uma primeira conversa. Quando foi cavucando, mostrando, né? E a gente tem que mostrar com bastante carinho, né? Com bastante acolhimento. Não voltou mais. Porque não está ainda preparado, né? Preparada essa pessoa. A minha Mas não paciente voltou mais. foi mais preocupante porque ela disse assim, o meu casamento está em crise por causa do bebê reborn. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu comprei escondido. E aí eu me lembrei que eu tenho... Mas são muitas pacientes que fazem compras escondidas. Ah, é? Né? Então E não é não só são minha só mulher? mulheres. Não! Olha só como eu tô lendo você. Chega em casa aquela pacoteira. Não. E muitas vezes elas compram, escondem o pacote, né? Esconde. Aí o marido vai dormir, eu ponho o pacote um outro pacote dentro de outro Mas são mais- saco. vocês são mais inteligentes. É. Vocês começam a mostrar dificuldade. Olha, não tá faltando isso? Olha, você não gostaria daquilo? Eu falo, não tá faltando. Eu acho que sim. Ai, que bom. E pronto, a gente esquece. Daqui a pouco aparece o pacote. Aí eu falo, que isso aqui? Ah, mas você falou que tava precisando. Eu falei, Você não, que falou! você é inteligente. Ou seja, o gasto é seu, não Sim, foi meu. inteligente, Eu, na honesto. verdade, fiz um favor pra você. Exatamente. Começa a- Maravilhosa. Tá faltando isso. Cara, vocês são maravilhosos. Tá faltando isso. Tá mesmo? Tá. Eu tô lá quieto. Eu nunca vi. Ah, mais uma jarra de não sei do que, mais um vaso, não sei do que. E tá faltando. Ah, provavelmente esteja faltando mesmo. Não tá faltando? Tá. Passa aí 15 dias que vem da China, sei lá de onde vem, daqui a pouco aparece. Quem que comprou? Mas você falou que tava fazendo falta. Eu falei. Então isso acontece muito. Mas isso não é uma dependência. Não, né? mas isso é uma fuga. Pode ser uma fuga. Agora a gente está falando do viés patológico. Então tem gente que é viciada em compra. Também, né? Né? Então, por que eu sou viciada em compra? Porque eu preciso de um estímulo de dopamina. Dopamina, ela é um hormônio que me dá prazer. Então, eu sinto aquela... Ai, sabe? Prazer rápido. É um prazer Abrir rápido. sacola, de caixa máximo, Isso, então né? assim, eu vou e faço uma compra. Aí eu tive uma sensação de prazer. Eu fui e eu comi um doce super gostoso, sensação de prazer. Eu fui e acessei a pornografia no celular, que hoje em dia a pornografia era uma revista escondida que Meu Deus passava, do céu, um a gente negócio... não via nunca. Hoje- hoje em dia é o celular, né? Então tá na mão das crianças, né? Fazendo um gancho com as crianças também. Então eu tenho ali uma liberação dopaminérgica, uma liberação de dopamina rapidinho. Então eu sinto prazer. Só que acontece, há um pico de liberação e depois volta. Aí você tem que fazer de novo? Então você tem que comprar Então, de eu sei o que novo. fazer, então. Eu vou comprar umas 30, 40 caixas vazias, senta ali e deixo lá toda vez que a dopamina vem, abre sua caixa, não tem nada E a alegria de abrir e ver o que Eu- tem. Vai ter que eu acho inventar que umas é isso. coisas pra Não, pôr. coloca nada dentro, coloca papel. É o abrir Eu vou que faz. precisar a do dopamina. WhatsApp da sua mulher mais tarde para conversar com esse ser. Então o que Pra acontece? ensiná-la. Então eu tenho sempre que comprar porque passa, é um prazer imediato. Então eu vou ficando viciada. Eu tenho sempre que comer um doce porque passa. E aí eu tenho um gancho na obesidade. Eu tenho sempre que usar uma droga. Eu tenho sempre que acessar pornografia. São vícios.
Eu tenho sempre que jogar o jogo, né? O jogo da violência, emoção, parará. Então eu não consigo sair daquele ciclo. Gente, Vira uma compulsão. Demais. Vira uma A gente está compulsão, vendo uma geração viciada, né? Os adolescentes. E pequenos vícios, né? Percebe? Pequenos vícios. Não é nem a droga, né? Não, é nem o cigarro, porque daí nem o a cocaína, sistema, não. o interesse do sistema é fazer isso. Eu vou te distrair com vários estímulos de dopamina, você vai ficar distraído, enquanto isso, querido, você está seguindo, efeito manada, você não está pensando. Mas o sistema comercial, industrial, enfim, né? Ele é muito inteligente, né? Já leu todos os consumidores. Então Pessoal, a gente dá o estímulo. só para ter uma noção, bebês reborn são bonecas hiperrealistas criadas artesanalmente para se parecer o máximo possível com bebês de verdade. O termo reborn significa renascido em inglês. É o processo de criação que envolve técnicas de pintura e escultura para produzir detalhes como a textura de pele, cabelo, olhos e expressões faciais de um bebê. Tem muita gente que fala assim, reborn é renascido. Mas, enfim, como eu não tenho... Animal também. Os animais também, os pets, tem muita gente que está substituindo também, né? Saúde mental, às vezes está dependendo de tudo isso. Londrina, agora a Litz, é uma empresa até de pesquisas dos meus amigos aqui de Londrina, apresentou esses dias atrás na CIL uma pesquisa a respeito de comportamento do londrinense, de compras, é uma pesquisa muito interessante. E se eu não me engano, mais de quase 60% das compras, do comportamento das pessoas está relacionado também aos pets. Né? Então, você vai numa loja, tem um lugar para o pet ficar, é bem aceito. Você vai num clube, tem um lugar para o pet ficar, você é bem aceito. Você vai num prédio, né? A pessoa fala, vou te visitar. Lá embaixo tem um lugarzinho para deixar meu animal, então não vou. Entendeu? Então, também. E isso precisa ser observado para as pessoas não substituírem o carinho por o próximo pelo carinho pelos animais. Como né? às vezes a gente vê. Em excesso. É importante, mas não em excesso, né? Como às vezes a gente vê nos shoppings, pessoas levando num carrinho de bebê, que você até pensa que é um bebê, o cachorrinho. Então, esse animal foi feito para correr, vai ter problemas cardíacos, inúmeros problemas, porque ele precisa comer a comida de cachorro, de gato, né? Caminhar, subir no telhado, ter uma vida de animal, não humanizado, né? Ser chamado de filho. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso, seja ele qual for. Então, eu pegar um bebê, eu criar como um bebê, é um excesso? Cadê a falta? Que buraco é esse tão grande no seu coração que está te fazendo pegar um bebê e adotar como um filho? Vamos olhar para isso. Meu Deus, você está gritando. Daqui a pouco você vai enjoar disso, porque uma hora não vai mais fazer sentido e você vai fisicamente adoecer, porque você está doente. Então, se você tem um cachorro também, que é meu filho e tal, eu já vi uma pessoa dar danoninho no shopping pro cachorro, né? Então, ele botou numa cadeirinha e deu danoninho. Meu Deus, que falta é essa? Então, assim, a gente leva pro lado da brincadeira para não ficar pesado. Eu levo tudo, quem me conhece sabe que eu sou terrível. Eu levo para brincar, né? Porque a gente está trabalhando com doença, com sofrimento humano, né? Esse é o meu forte do meu trabalho, né? Então, as pessoas vêm com muito problema, assim, de sofrimento. Então, vamos levar pro lado mais leve, mas é muito preocupante. Então, é por isso que eu falei, é um espaço de acolhimento. Mas precisa acolher uma pessoa que está fazendo isso, porque ela está precisando muito de ajuda. Eu gostei que cada vez mais os animais estão sendo respeitados, né? Porque antigamente não era. Sim. Porque principalmente para as pessoas que já tinham bairro, né? Bairro, sítio, né? Assentamentos, enfim. Essas pessoas têm um contato muito maior com os animais. Não é que não tem o respeito, mas o gatinho, quando dá cria, dá logo 8, 9. Então, se morre um, morre dois, morre três, vem logo o outro, e vem cachorrinho também. Então, eu sou da época que você tinha vários animais em casa, porque as crias eram grandes, né? Você tinha um cachorrinho, daqui a pouco tinha 6, 7. Daqui a pouco gatinho, 6, 7. Então, você dá troca com os vizinhos, tal, e você vai cuidando daqueles animais ali. Porque você tinha muito, me lembro que tinha muito cachorro de vila, muito gato para todo lado. Eu nasci em vila, então, cara, o que a gente tinha era um monte. Com o passar do tempo, eu não sei se foram diminuindo. E aí, os maus tratos aumentaram muito, né? Então, graças a Deus, aí a gente tem uma visão especial para os animais, para que eles tenham cuidado, proteção e lei para prender mesmo quem maltrata e maltratava muito. Eu me lembro que os cachorros, até gato, preso, as correntes muito curtas, né? Eles sempre eram de vigilância, né? Mas, em compensação, não tinha atenção nenhuma para isso. Agora, trazer isso para uma vida social, para uma substituição demasiada, é muito. Né? Eu penso assim, é o que você comentou, o excesso, né? O excesso. Imagina uma pessoa que tem um bebê reborn, que tem mais um gato, que tem mais um cachorro, que tem tudo isso. Gente, ela está desconectada com a vida real. É isso, né? Sim, exatamente isso. É isso, né? É uma grande família, na cabeça dela, uma grande família normal. E são animais e são bonecos.
Então. E tem cura, tem busca? Como é que vocês, para terminar esse bloco, tem cura então? É necessário uma cura? É necessário uma busca da cura para isso? É necessário a busca, necessário o desejo de se curar, né? Uma abertura para isso, uma né? abertura e olhar com uma verdade para isso, né? A gente Porque só pode ajudar senão, quem quer ser ajudado. A pessoa... Cada um aqui se salva. Ninguém salva ninguém. Eu não salvo você. Você se escolhe se salvar e o terapeuta indica um caminho. Né? Eu digo assim, o palco é do paciente. Né? Nós, terapeutas, só regulamos ali o holofote em cima do paciente. Então, para se curar, a pessoa tem que se olhar com verdade. Eu gosto de falar para quem me procura, assim, a pessoa fala assim, mas vou sofrer? Se você me procurou, você já não está no sofrimento? Já não está doendo? Que você fala, quero dar um basta, chega, não aguento mais? Então vai doer muito menos do que todos esses anos passando por isso. E mais, eu costumo dar de exemplo, eu jogo a boia. Mas você vai ter que nadar para ir lá pegar a boia e pôr a boia em você. Não tem como eu fazer isso por você. Então precisa dessa ação, esse querer, né, para ir para a cura. E também na cura tem remédio, tem composições químicas que ajudam, que segura tudo isso? Eu não trabalho com alopatia. Eu trabalho porque eu acredito demais que a gente pode ter outras ferramentas para acessar e despertar em você o seu poder de autocura. Eu não acredito em nada que, eu tenho que tomar remédio para o resto da vida. Será mesmo? O que você tem? É uma doença autoimune, então o seu próprio corpo está se destruindo, mas o que é isso? Que falta de amor é essa? A você mesmo. Então, eu sempre olho para a raiz, né? Então, assim, é claro que a alopatia tem seu papel, principalmente em emergências e tal, mas a gente sempre trabalha, e eu trabalho com muitos psiquiatras, enfim, com o desmame disso. Por isso que a gente entra, a minha medicina é medicina integrativa. Então, eu gosto de trabalhar com profissionais integrativos. O que é integrativo? É olhar integralmente para você, para a tua saúde mental, energética, física, emocional, entende? Para a gente conseguir fazer esse desmame, né? Então, eu acredito, e eu sou prova viva, porque eu tive um câncer e nunca tomei uma aspirina para isso, e eu me autocurei. Se eu me autocurei, qualquer um pode se autocurar. Então, eu levo isso para dentro do consultório. Todas as doenças tem cura, e a gente consegue despertar esse poder. Então, talvez essa seja a nossa contribuição, né? Não é curar a pessoa, é despertar, lembrar, te fazer ver que você tem esse poder. Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Hoje já descobrimos agora os influenciadores, Bebê Reborn, saúde mental, e a gente já volta com a Eveline Carvalho, a Lélia Pace e a Cristina Barbieri. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com influenciadores, Bebês Reborn e saúde mental. Deixamos os influenciadores de lado um pouquinho, os bebês Reborn nós já discutimos, e vamos agora entre os assuntos que às vezes a gente escuta nas redes sociais, ouve, assiste, conversa com os amigos. Algumas são autossugestões, outras fake news, mas existem os casos verídicos de que quando você é bem influenciado, quando você se entende, quando você se conecta, né, com você mesmo, com a terra, com seus ancestrais, quando você se descobre verdadeiramente, porque hoje, cada vez mais, a gente se descobre vendo os influenciadores, enfim, e com tanta fake news, tanta tela na nossa frente, que às vezes a gente acaba se desconectando. E eu tenho visto alguns amigos meus, dias atrás eu vi 2 deles, descalços, né, andando na grama, fazendo uma reunião. Aí eu passei, eu ia buzinar, eu ia rir deles, ia brincar. Mas eu parei e falei, não, eles estão fazendo a coisa certa. Eles deixaram o sapato no carro, aí eles estavam fazendo uma reunião com o pé na grama, e aí quando eu passei, não me lembrei de brincar com eles. No dia seguinte, eu liguei para um deles e falei, Marcão, nós fazemos isso quase todos os dias. A gente faz algumas reuniões sem meia, descalço, com a pé na grama. Se é bom ou ruim, eu não sei, mas isso está fazendo bem para nós, para mim e para o meu sócio. Aquilo foi uma lição para mim, porque eu ia buzinar, seus loucos, tá comendo grama, lógico, coisa de moleque. Sabe como chama isso? Grounding. Existem estudos científicos que comprovam o efeito do grounding. Então, o que é grounding? É você colocar os pés na grama ou na terra. 10 minutos por dia já são suficientes para você fazer trocas de íons com a terra, né? Então, nós somos compostos, né, por átomos, elétrons, né? Energia.
Tudo é feito de energia. Então, o que você faz? Você literalmente descarrega. Quando alguém fala assim, eu vou pro meio do mato para descarregar. De fato, você descarrega. Por isso que não é aquela loucura abraçar a árvore, né? Não, é abraçar a árvore, colocar o pé na terra. Então, 10 minutos são suficientes para você ter esse descarrego, entre aspas, né? Logo tem gente vendendo uma árvore para abraçar. Pensa, essa troca, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Isso para a saúde física e mental então existem vários estudos. Então, eles estão... Então, são estudos, né? São estudos comprovados. Por isso que quem está ouvindo a gente, se tiver com alguma questão de ansiedade, depressão, testa, é grátis. Vá descalço na grama. Por que a gente fica tão bem na praia, andando na areia, sentindo a textura, ouvindo o barulho do mar, ouvindo os passarinhos? A natureza é o nosso remédio. A gente esqueceu de olhar para isso. Né? Então, volta para si. Quando você está ali conectado, você volta para si mesmo. É o estado de presença que a gente falou no começo do programa. Exatamente. Então, vamos agora mostrar um pouco mais essas terapias, né? Então, para reconectar, são várias as terapias, né? Então, a gente está deixando o remédio químico de lado e a gente está falando sobre o autoconhecimento, né? E as terapias de vocês? Quais são as suas terapias que você gostaria de comentar? Terapias, são elas ocupacionais, terapêuticas, emocionais, né, de comportamento, de alimentação? As terapias, ela é um conjunto, né? Não adianta a pessoa deitar ali na maca e eu colocar um monte de ímãs se ela também não se ajudar numa alimentação, não se ajudar na sua forma de falar, de pensar, de se expressar, né? Eu trabalho bastante com a reprogramação muscular e com o biomagnetismo medicinal. Realmente o que está tomando mais o tempo do meu consultório é com o biomagnetismo, que são ímãs, né, de baixa voltagem que se colocam em pontos específicos do corpo. E esses ímãs eles vão fazer todo um reequilíbrio do campo energético do físico. É no físico? É, mas isso vai acessar o emocional e o mental, porque ele vai acessar as células. E são nas células, são os nossos DNAs, que está toda uma história. Que estão os medos, os sentimentos não expressos, raivas, enfim, tem toda a história, porque o nosso corpo é um baú de informações. Então ele vai fazer essa liberação, né? Então o corpo ele grita. Então, se o corpo está trazendo alguma patologia, é porque o corpo está muito ácido. E aí, como tudo é energia, prótons, elétrons, existe essa descompensação, seja por fatores externos ou internos. Às vezes externo, alimentação. Né? Também um deles, alimentação, até poluição, enfim, né? E os internos, que são todos os viveres emocionais da pessoa. Então, ele vai fazer esse rearranjo. Né? É uma técnica que surgiu em 1980 com o Dr. Isaac Góes, um fisioterapeuta mexicano, e isso está crescendo cada vez mais. Então, é uma prática complementar, não invasiva, e que tem curas maravilhosas, e que não fica só no campo físico, porque não existe o físico, né? Está tudo interligado. Então, os ímãs são colocados em pontos específicos no corpo, sempre em polaridades opostas, né? O positivo e negativo. E isso vai rearranjando todo esse campo energético. Essa é terapia alemã ou não? É uma outra? A terapia, na verdade, vem do magneto, né? Que já é bem antigo. E o Dr. Góes, que ele veio trazendo dessa forma, com o biomagnetismo, né? Que veio trazendo dessa forma mais didática, né? Entendi. Você comentou germânica, né? A medicina germânica, isso aí é outra coisa. Isso aí já é outra coisa. A medicina germânica foi trazida pelo médico alemão, e ele foi interessante porque ele teve um câncer, né? O Dr. Hammer. Ele teve um câncer na próstata e a mulher dele um câncer de mama depois que eles perderam um filho, e eles tinham uma saúde excelente. E aí ele já era um médico, né? Também trabalhava com pacientes de oncologia, inclusive, e aí ele foi fazendo um estudo bem aprofundado mesmo, mas a nível tecidual mesmo, a nível biológico. E aí ele foi percebendo que as pessoas que quando pegavam uma emoção, por exemplo, do estômago, pulmão, eles iam as patologias
iam sendo relacionadas a isso, porque nós temos os 3 tecidos, nosso corpo, né? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, dependendo de onde pega essa patologia, qual tecido vai mostrar aonde está sendo a raiz dessa emoção. Entendi. Né? Então, ele veio trazendo principalmente Uma que base o de pesquisa corpo... que mostra Exatamente. as emoções que provocam. As emoções que provocam. E é muito interessante que a gente é ensinado que toda patologia é ruim. E muitas vezes não é ruim, por quê? Mas isso é até um pouco difícil de entender no começo. Porque muitas vezes o corpo está manifestando algo que já é resolutivo. O inconsciente já resolveu aquilo. E o corpo ele está como se ele estivesse terminando de resolver isso. Né? Então, nós aprendemos a sempre olhar para a farmácia, olhar que tudo que o corpo manifesta é ruim, mas nem sempre é assim. Você comentou, você teve um exemplo que uma pessoa apareceu com um caroço. Ah, sim, né? Eu tive um paciente, isso aí deve ter uns 2 meses, 2, 3 meses atrás. Ele estava com uma bola assim ao lado do estômago. E chegou nervoso, com medo de fazer exame, já imaginando o pior. Só que nesse caso eu tratei com os ímãs, com o biomagnetismo. E uma sessão, colocando os ímãs ali, percebendo o que o corpo, porque o corpo que pede, que é através da bioenergética. Então, o corpo, ele vai, através dos testes musculares, ele vai mostrar o que ele está pedindo naquele momento. Aonde que se vai colocar uma polaridade positiva, quais os pares que vão ser tratados. E, à noite, não tinha mais Nada. aquela bola ao lado aquilo lá. O corpo se resolveu, porque, gente, o nosso corpo é muito inteligente. Ele é mais que a inteligência artificial. Ele é muito, então ele é muito inteligente, só que nós não aprendemos a olhar para isso. Nós não nascemos com manual, né? Exatamente. Exatamente. Então, o legal é que também o biomagnetismo, ele não cala o corpo, ele escuta o corpo. E ao escutar, ele vai tratar, né? Vai reorganizar tudo isso. E é interessante que tem pessoas que têm uma dificuldade de falar. Né, de falar, de expor algo da vida íntima. Então, eu não gosto de terapia, terapeuta, psicóloga, porque eu também não gosto de conversar, de falar. Timidez normal, né? Exatamente. E aí tem essas terapias, como o biomagnetismo, que vai tratando pela via do corpo, que vai acessando o inconsciente. Não precisa falar nada, pode ficar quietinho. Não precisa falar nada. E assim... o paciente mente, mas o corpo não. E nem o sintoma, né? O sintoma não mente. Igual a Cristina falou, a pessoa pode ficar quietinha. Pode. Deixa que o corpo fala. O corpo fala. E daí esse corpo vai sendo preparado, inclusive, para amanhã ela conseguir se expressar. Porque vai na emoção. Ô, Cris, você passou também por uma situação... Não, Eveline. Eveline, você passou por uma situação bem complexa, né? Eu passei. Que a gente tinha comentado no bloco anterior, né? Eu tive um AVC, né, um derrame, e seguido de um diagnóstico de um tumor cerebral. E aí eu falei, mas eu encarei como sendo um convite mesmo, sabe? Eu acho que toda dor e toda doença é um convite. Então, o que isso... Então, na época, isso já tem mais de 20 anos, o que isso queria dizer para mim? Então, eu não fiquei, ai, meu Deus, e agora? Não, deixa eu olhar o que isso quer dizer. Então, eu não aceitei, não quis operar, eu peitei mesmo a questão, assumi. Aí, deixei na época, né, o meu neurologista me deu 1 mês para eu correr atrás de terapias alternativas, que a gente falava na época. Para você decidir se operar ou não, 1 mês. Não, eu falei que eu não ia operar, já era um caso certo. Eu falei, não, quanto tempo você me dá aí que eu vou me curar para eu poder... Porque assim, eu tinha um tumor ali, né, no exame. Então, quanto tempo eu tinha para correr por fora? E daí ele falou assim, 1 mês, mas você vai falando comigo. Então eu falei, ok. E a gente, é bíblico, né? Vós sois deuses. Eu trago isso para o consultório e para a minha vida. Peraí. Eu sou Deus, você é Deus. Nós somos extensão de Deus. Todo mundo aqui é Deus. Mas se eu sou Deus, o poder da cura está dentro de mim. Então, por que o meu próprio corpo está manifestando isso? E aí eu cheguei à raiz de causas emocionais que manifestaram aquele tumor cerebral, sabe? Então, eu ressignifiquei toda a minha vida. Eu era estudante de medicina. Eu tentava vestibular para medicina. Eu falei, não, eu vou entrar realmente para a área da saúde, mas eu quero levar isso para as pessoas. Essa lembrança que nós somos Deus,
que nós temos esse poder. O poder não está na caixinha de remédio, não, querido, isso aí está mascarando. Olha para você, o que desenvolveu isso? Você desenvolveu, você vai curar. Então, a doença e a cura estão dentro de nós. Né? Todos nós temos um lado sombra e um lado luz, a gente tem que olhar para isso. Então, eu levei isso desde quando eu entrei na faculdade, saí, já antes de me formar, já estava atendendo, e levo isso na minha vida até hoje. Todos nós temos luz e sombra. Todos nós temos, todos nós. Luz e sombra. Luz e sombra. Então, às vezes, o paciente fala assim, mas eu tô com um caso, é uma dor, você acha que tem cura? Tem. Mas e a coisa A, B, C, D? Gente, tudo! Não importa o nome do que você vai falar para mim. Tudo tem cura. A cura está dentro de você. Né? Só que a gente tem que olhar. Dói olhar? Claro que dói. Dói olhar para uma ferida, não é? Dói olhar para um machucado. Mas também dói o que está acontecendo, não dói? Então, escolha qual a dor que você quer. Eu não vou te julgar por isso. Cada um tem um tempo. São várias terapias. Várias terapias. E a gente tem, às vezes, ganhos secundários com a doença, né? Às vezes a gente adoece por alguém. Eu adoeço com alguém. Eu posso adoecer para alguém. Com a dor de alguém, com a necessidade de alguém. Então eu adoeço porque eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero ser... Ai, tadinha, vem cá. Entende? Então são ganhos secundários da doença. Nem sempre a pessoa está disposta a se curar daquilo que a fez adoecer. Não sei se isso é pesquisa, pelo amor de Deus, estou na frente de 3 especialistas aqui, mas a maioria dos cânceres são frustrações, são dores, são separações. Cada doença traz consigo a causa, né? Uma causa específica, né? Então, é o órgão, é até mesmo a lateralidade, o lado do corpo tem muito a dizer, né? O corpo, ele realmente, ele fala. Há um estudo de uma linguagem corporal. Então, hoje, o que eu faço? Eu desenvolvi uma técnica que se chama reprogramação quântica celular. Eu não estou mais em consultório presencial há um tempo, porque eu não dou mais conta. Eu atendo pacientes do mundo inteiro. E dou cursos no mundo inteiro. Então, eu atendo com a técnica e atendo com mesa radiônica, atendo online, o paciente pode estar em qualquer lugar do mundo. Eita! E dou a formação da técnica. Né? Então, agora no mês que vem, a gente vai dar a formação em Campos do Jordão, em julho, e em agosto a formação em Lisboa. Então, eu já formei mais de 1.000 terapeutas. Né? Então, as pessoas se formam e elas são terapeutas de si mesmas. Isso que eu ia dizer para você. Eu quero ser terapeuta para abrir uma clínica. Não. Quero ser terapeuta para mim. É para você se atender, atender a sua família, atender o seu pet. A gente falou, né, num bloco sobre os animais. Os animais são atendidos com a técnica. Até ontem eu gravei um vídeo fazendo um atendimento com cachorro, né? Cara, eu não tenho especialidade em cachorro, mas gato, eu tenho um gato. Cara, ele precisa de uma terapia. Cara, ele é dono da casa, ele é dono do nosso escritório. Ele está comigo há 11 anos e eu estou morrendo de medo de perder ele. Eu sei que gatinho não vive muito, sabe? Tinha 17, 18 anos, cara, eu já estou morrendo de dor. Você pode fazer uma constelação familiar. É mesmo? Então, os animais... Com ele? Sobre essa relação com ele, o que está por trás desse medo de perder? Porque todos nós perderemos pai, mãe, entes queridos. É uma terapia entre nós agora. Tá rolando aqui, gente. Na verdade, a gente não perde nada. Você não perde nada. Você sempre ganha. É mesmo? A gente sempre ganha. Mesmo que ele foi embora, o Nuno? Você vai ganhar também. Eu quero embalsamar ele. Sim. Eu posso embalsamar ele? Isso é um desvio meu de conduta, de alguma coisa? Eu lembrei daqueles gatos egípcios, sabe? Aquelas mumificações. Deixar ele assim. Embalsamadinho. Né? Que maravilha. Então, terapias das mais variadas, né? Depende muito da adaptação. Tem pessoas que não vão se adaptar à sua terapia, né? Ou de É o que você sente. É o que sente. Então, às vezes eu explico com o reiki, né? Eu tenho mestrado em reiki. O reiki, ele é uma terapia muito antiga. Então, às vezes as pessoas já ouviram falar do reiki. Então, você lembra do reiki? Que é uma imposição de mãos, onde eu faço uma canalização energética? Parte daí. Eu não preciso pôr a mão em você. Eu consigo acessar o seu campo. Né? E é que a gente às vezes fala em física quântica, e quando eu falo, eu trabalho com física quântica. Jesus! Eu vou falando, não vou conseguir conversar com essa mulher. Mas é isso, é a gente explicar que nós somos feitos de energia, e essa energia ela pode ser manipulada. Manipulação é uma palavra que ficou muito... manipulação é coisa... Não, gente, manipular é eu conseguir movimentar essa energia com o que eu quero fazer. Então eu posso manipular a energia do seu corpo, né, do seu corpo, dos seus pensamentos. Por isso que a gente fala em manifestação, em cocriação. Qual é a realidade que você quer manifestar e criar? Vamos manipular isso. É que as pessoas, às vezes, elas vão para um lado sempre assim, a gente tem que ter sempre uma cautela, né? Você lembra do Segredo?
Sim, ficou muito famoso, maravilhoso, né? Então o segredo falava isso, você pode manifestar e cocriar a vida dos seus sonhos. Aí, eu vou pensar numa Ferrari, vou deitar na rede, ela vai cair no meu... Não é isso, né? É você entender que tudo é feito de energia, o universo é abundante, você é merecedor, você quer ter a Ferrari? Vamos ter a Ferrari. Tenha certeza absoluta que ela vai estar na sua garagem. Fecha os olhos, sinta o cheiro, toca, sente. O que nós vamos fazer agora para alcançar? Mas será que só trabalhando? Querido, não tenha dúvida, você vai conseguir. E a mesma coisa com a saúde. Eu tinha absoluta certeza que eu ia estar curada. Sem tomar uma aspirina. Eu não tomei nenhuma alopatia. Eu não operei, não fiz nada. Eu tinha certeza que ia estar curada. Por quê? Porque eu sou Deus, caramba. Entende? É, né? Não é? Então, se eu sou Deus, eu sou perfeita, eu não vou ter isso. Então, é isso que eu levo para as pessoas. O que você quer? Feche os olhos, ouça o seu coração. A verdade está aí. A sua verdade está onde está o seu coração. Muito bem, e nós estamos terminando mais esse bloco no próximo despedidas desse bate-papo e também mais algumas recomendações. E tocarei sobre Deus, essa parte um pouco mais espiritual nas terapias também. A gente já volta, não sai daí. Muito bem, estamos terminando, infelizmente, o nosso bate-papo, e é sempre assim, a gente acaba não aprofundando muito os assuntos, porque senão ficaríamos aqui dias, não é nem podcasts, ficaríamos aqui dias trocando uma ideia interessante, porque para cada pergunta, para cada indagação, nós temos experiência de anos e anos de estudo dessas 3 profissionais que com toda certeza fizeram aqui uma grande consulta pública, no bom sentido, se eu posso assim brincar, tentando trazer a experiência delas, porque no início, eu comentei com vocês, quem sabe, a partir de agora, a gente não desperta em você um pouquinho, né, de curiosidade para você se autoconhecer, não é? Então existe em cada um de nós a luz e a sombra, né? A gente grita com as coisas que a gente não sabe, né? E a maioria das curas estão em nós mesmos, né? Então eu saio daqui com todas essas informações, eu tenho certeza você em qualquer lugar do mundo também. Influenciadoras, elas são sim desse bem-estar. Bebê reborn, a gente já decretou o que ele é, e aí se você quiser ter, não ter, e aí se você quiser o atendimento, essas 3 profissionais estão à sua disposição, e a saúde mental, a gente tenta cada vez mais continuar tendo saúde em toda essa mentalidade que se cria em torno das tecnologias. Evelise Carvalho, muito obrigado, Deus te abençoe, viu, do fundo do meu coração, eu sei que tem muito Deus nisso tudo, viu, e até a próxima. Tem mesmo, muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu quero convidar então quem está escutando para ter mais contato, né, com essa técnica e talvez essa lembrança, né, desse poder curativo que tem em cada um de nós, para me acompanhar na minha rede social. Meu Instagram é @DRA de doutora Eveline Carvalho. E aí lá a gente está sempre fazendo as publicações, os convites. A gente tem agora um curso de reprogramação quântica celular dos dias 11 a 13 de julho, em Campos do Jordão. Quem puder estar conosco vai ser muito bem-vindo. Quem não puder, a gente vai fazer a versão online também, então você pode acompanhar ao vivo e online. Em agosto, nós teremos o mesmo curso em Lisboa, presencial e online, e um curso inédito que é, justamente, a gente vai falar da linguagem do corpo e da alma. Como é que eu faço para entender cada uma das minhas dores e manifestações? Esse curso vai ser a primeira vez que eu dar, porque a outra formação eu já dei várias, né, pelo mundo, enfim, já tem muitos terapeutas formados, mas essa da linguagem do corpo e da alma vai ser a primeira vez em agosto. Linguagem do corpo e da alma? Isto. Vai ser em agosto. Então, quem não puder estar lá, a gente vai fazer a transmissão online também, ao vivo. Então, todos esses detalhes a gente passa pelo Instagram. Então, @DRA.Eveline Carvalho. Que legal, né? E essa soma completa de experiência até da medicina tradicional chinesa. Sim, porque eu atendi 20 anos, né? Quando eu saí da faculdade, eu percebi, eu falei, não, eu tenho que ter esse olhar integral. A gente não falava em medicina integrativa na época, né? Mas eu falei, eu tenho que olhar para as várias vertentes, eu tenho que olhar para a saúde mental, energética, espiritual. E aí, quando eu me formei, a medicina chinesa e a Ayurveda, que é a medicina indiana, eram as que mais se aproximavam daquilo que eu acreditava. Então, eu fiz as pós-graduações e fui fazendo um monte de curso, né?
então em reiki, em magneto, em Konidu, deixa eu ver o que eu posso somar com tudo para olhar para esse paciente. E naquilo também que você gosta, que você se adapta, e né? aí, como eu já tinha tido a experiência, né, do tumor, enfim, eu sabia, né, como caminhar ali. E aí eu fui fui canalizando. O que é canalizar? É você estar em sintonia com o campo, né, com o campo mesmo de cura e trazer essas ferramentas. Então, eu fui desenvolvendo ferramentas de cura com as quais eu trabalho hoje e dou cursos, né? Muito bem. O arroba de novo? DRA. Eveline Carvalho. Eveline com 2 L's? 2 L's, 2 L's, Carvalho. Isso. Muito bem, muito obrigado. Lélia Pace, obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção e pelos ensinamentos. Eu que agradeço. Para quem quiser me seguir no Instagram, o meu perfil é @Lélia_PACE, P de pato, A de amor, C de casa, E de elefante. E quem quiser me procurar, eu atuo com várias ferramentas da programação neurolinguística para acesso a bloqueios e questões do inconsciente, constelação familiar, tarot terapêutico, com o intuito para que a pessoa se conheça cada vez melhor, se aprofundar, trazer curas, tanto familiares, né, de relacionamentos, quanto pessoais, quanto emocionais, de todos os níveis, em todas as áreas da vida, para que possa ter uma vida mais leve. E queria também convidar quem estiver nos ouvindo para um evento que eu vou participar aqui em Londrina, no Shopping Aurora, no dia 20 de setembro, que é o Florescer. É um evento que a gente convida todas as mulheres para manifestarem e resgatarem essa essência do amor, do feminino, para diversas curas, uma tarde muito especial de vivências e dinâmicas. Agora você comentou a respeito de cursos. Cada vez mais vocês continuam estudando, né? Sim. Estudando, trocando informações. Pós-graduações e cursos e tudo, e atuando online no mundo inteiro, né? Em todas as terapias, como a Eveline bem disse, todas as terapias a gente não precisa encostar na pessoa para tudo ter efeito e atuar, né? E o resultado é eficaz. E na constelação, eu tenho casos de pacientes que 5 anos depois falam, nossa, a constelação ainda está atuando, mudou o relacionamento com a mãe, com o pai, o casamento se resolveu, ou as questões com filhos, de maneiras muito profundas. E sempre, claro, existe uma mudança comportamental envolvida quando você quer mudar, né? Exato, quando você quer se abrir. É. Então, assim, é um limite que a pessoa já fala, não dá mais para ser assim, porque eu já conheço essa repetição. Não dá mais para mim, eu quero fazer diferente. Entendi. Mais uma vez, o arroba? @Lélia_Pace, PACE. Muito bem. Cristina Barbieri, muito obrigado, viu? Vocês três, agora, depois saindo daqui, aí você já pode ir tomar um chá, trocar uma ideia, né, cara? Vai cada um passar a experiência uma para outra, porque quem ganha é a população, quem ganha são os clientes, né? Obrigado, viu, Cris? Eu que agradeço pela oportunidade de dividir conhecimentos, agradeço também a vocês. E que as pessoas que assistirem esse podcast, que elas se permitam se abrir para algo novo. Porque isso, para muitas pessoas, esse nosso bate-papo, essas formas terapêuticas, para muitas pessoas é novo. Às vezes pode até soar com alguma dúvida, mas que se abram verdadeiramente para isso, porque as terapias, essas integrativas, estão aí, né, para ajudar. Eu atendo na Olus Vita, que fica na Rua Paranaguá. Tenho várias técnicas, né? Desde trabalho só o campo magnético e outras também, quer dizer, a parte emocional, mas também outras que vão no físico também, né? E temos aqui uma prova viva aqui, né? Com esse caso da Eveline, que nós somos protagonistas da nossa vida, né? Temos o nosso poder de escolha e o mais importante, escolher, pensar e agir diferente do que nos foi ensinado. Então, eu acho que esse é um grande desafio. O maior desafio das pessoas é se libertar de crenças, de aprendizados, né? E realmente se abrir para o novo, para essa magia e para esse Deus que somos, né? E então
isso é o nosso maior ensinamento. Eu acredito sermos pessoalmente. Nós mesmos, sermos Deus na Terra. Exatamente. É um bom pensamento também, né? Manifestarmos a divindade que somos e aqui na nossa vida, nesse espaço, nesse aqui e agora, temos essa consciência que sim, somos capitães do nosso barco, né? Que temos esse nosso poder de escolhas para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa saúde, né? Sempre se permitir ser guiado por essa luz divina e estar nesse fluxo da vida, né? Nesse fluxo de amor da vida. Que bom. Seu arroba? @cristina.saudeintegrativa. Cristina.saudeintegrativa. Obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando a gente até agora. Descobrir um pouco mais a respeito. O Bebê Reborn, a gente tem muitas informações, né? Então, você que gosta, você que coleciona, você que vive com, né? Se estiver fazendo bem, perfeito, né? Você que tem um pequeno animal junto com você que te faz bem, tudo isso, né? Perfeito. Agora, se você acha que você está começando a ficar um pouco mais dependente, que isso está sendo uma fuga, que isso está sendo um problema, cara, tem como você procurar ajuda, né? Aqui tem 3 profissionais que estarão à sua disposição, profissionais de alta competência, né? Dando treinamentos, ensinamentos não só no Brasil, mas no mundo todo. Por quê? Porque alguma coisa na vida delas fez o seguinte: olha, você vai ajudar o próximo, você vai entender que as pessoas podem ser ajudadas muito mais do que uma bula de remédio e uma farmácia, né? A droga faz parte? Sim, é necessário às vezes você tomar remédio, né? É necessário. Mas o grande remédio, junto com vocês, eu aprendi um pouco mais. Desde colocar o pé no chão, abraçar a árvore, que é aquela coisa que eu, quando eu via, eu falei, meu, esses caras são loucos, meu. Não, você tá de sacanagem comigo, você tá de cueca abraçando a árvore, bicho. Que isso? Aquela pessoa, com toda certeza, ela tem um contato com o mundo não melhor. Precisa estar de cueca. Essa cueca aí, você... né? Isso aí foi longe, foi por conta sua, Marcão. Pode. E os meus amigos com o pé descalço no chão também não eram loucos, não. Não. Daqui a pouco vai ser você, que a gente sai daquele capô, Daqui um dia eu vou passar ali, eu vou tirar uma foto bem rápido. Marcão. Na árvore descalço, né, cara? Ó, as meninas ficando a cabeça dele. De cueca não, por favor. Tá? De cueca não. Que bom. Gostei muito desse bate-papo, tomara a Deus, né? E Ele está presente em tudo que a gente está comentando. Então, esse aspecto físico-mental tem a ver também com você acreditar num ser superior, né? Faz muito bem para a gente tudo isso. Obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Obrigado a você que nos acompanha aqui pelo nosso podcast. E até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer. Até lá.